Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bom nós estarmos aqui para adorarmos o Senhor, para expressarmos toda a nossa gratidão, toda a nossa admiração ao Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é bondoso e toda manhã a sua misericórdia se renova, não é assim? Sobre as nossas vidas, glória a Deus. O Salmo 150 diz o seguinte: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua mui grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu louvo, você louva, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Senhor, receba nosso louvor, a nossa adoração. Tu que és maravilhoso, tu que és digno, tu que és nosso Pai que está no céu, amamos o Senhor e queremos, ó Deus, ministrar ao teu coração todo o nosso louvor, nosso amor, nossa gratidão, nossa admiração ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui, Senhor, saudáveis, estarmos, Senhor, firmes na Tua presença, neste momento, deste culto. E eu oro pelos que estão em suas casas, que o Senhor os alcance com a Tua graça, encha suas casas com a Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa-nos neste momento, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Amém? Em nome de Jesus. Teu poder,
verdade. Oh, por favor. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. És exaltado, Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Que bom, não é? Que bom a gente poder adorar o Senhor, cantar para Ele, não é? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de louvar o Senhor. Através das canções a gente ora, né? Eu digo assim, a gente ora cantando, a gente canta orando. Importante quando você adora o Senhor, que você não cante por cantar, não. Que você preste atenção na letra. Tantas canções que eu não sei nem cantar direito, mas eu fico ali, né, correndo atrás, às vezes falando a última sílaba, fico ali aprendendo a canção, para poder, né, de alguma forma, tocar o coração de Deus com o meu amor. As letras são tão bonitas, então a gente gosta disso, de cantar ao Senhor, de adorar o seu santo nome. Aleluia. Amém, queridos? Vamos à palavra, não é? E o Senhor, Ele tem nos guardado, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Nesses tempos agora, estamos aqui, né, em Minas Gerais, e Minas Gerais está aí nesse momento de agravamento do contágio com o vírus. A situação está fácil, não. Nós já tivemos até mesmo alguns irmãos que foram acometidos aí do coronavírus, mas glória a Deus, todos eles estão bem, passaram aí um perrengue, a igreja orou, a igreja os abraçou assim, com amor e com a nossa oração, e glória a Deus, eles já estão assim bem recuperados, e vem o que vier, nós estamos aí juntos, orando, mas a situação é tensa, a situação é complicada. E a palavra de Deus, ela nos mostra algumas situações muito parecidas. Isso aí acontece o tempo inteiro na história, né, gente? Quantas situações terríveis a humanidade já passou por ela. Misericórdia. Tem até um dizer aí popular que fala assim, quando as coisas estão ruins, que alguém diz assim que na guerra é pior. E deve ser mesmo, né? Guerra, misericórdia. A gente vê aí situações de pessoas sendo expulsas das suas casas, tendo que abandonar tudo, sair correndo só com aquilo que consegue carregar, passa os filhos assim, pega os filhos e sai correndo e vai caçar um lugar seguro para não perder a vida, porque é tenso, né? Situações tão terríveis, de tanta maldade, de tanta violência. Agora, lá para o lado da Síria, isso aconteceu aí, né? Acontecendo agora. Tantos outros lugares onde as pessoas são oprimidas, as pessoas são pressionadas e vivem em situações, né, tão terríveis. A palavra de Deus nos mostra algumas situações assim. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, no livro de Juízes. O livro de Juízes é um tempo em que o povo de Israel, logo após a conquista da terra prometida, que está lá no livro de Josué, e eles repartiram a terra, mas o que aconteceu é que o Josué morreu. Moisés havia morrido e deixou o Josué como sucessor, como aquele que ia
continuar na liderança do povo. Mas quando Josué morre, houve assim uma perda de referência. O povo ficou sem uma liderança, não havia quem governasse, o povo se dispersou, e aí os inimigos, as pessoas daquela terra, aqueles que não haviam sido destruídos, não é? Retirados, eles tomaram força de novo e começaram a oprimir o povo de Israel. O livro de Juízes mostra vários momentos assim, em que Deus levantou, nestes momentos de opressão, nestes momentos de sofrimento, Deus levantou pessoas especiais para usar estas pessoas como juízes, assim é o nome na palavra, para trazerem um livramento de Deus para a nação de Israel. E no capítulo 6, conta essa história, mostra como era esta situação. E é nesse capítulo 6 nós vamos ver o chamamento de Gideão, que foi este homem valente, né, este juiz que operou um grande livramento sobre a nação de Israel. No capítulo 6, abra sua Bíblia lá comigo, está escrito assim, olha como começa o livro, né, o capítulo 6 do livro de Juízes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Até aí, olha que situação, o desenho do momento, não é? E começa o texto dizendo algo muito forte. Eu acho muito forte isso. Diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Algumas pessoas me perguntam às vezes, pastor, por que estas coisas estão acontecendo? É um castigo de Deus? Será um castigo de Deus? Será? Será que quando a gente lê assim, esse texto, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor? Será que as pessoas, né, os cidadãos deste mundo, será que os cidadãos de Belo Horizonte, os cidadãos do Brasil, não estão fazendo o que é mal perante o Senhor? Pensa aí você, ou talvez você já tenha essa resposta aí no seu coração. Será que é diferente? Aqui diz que porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor,
E está falando aqui da nação de Israel. Está falando aqui de um povo que Deus escolheu para se relacionar com ele, um povo que Deus fez distinção entre todas as nações, um povo que nasceu ali com Abraão, não é? No chamamento de Abraão, e Deus abençoou Abraão e prometeu a Abraão. Deus, na sua fidelidade, ele jurou, ele prometeu que abençoaria a descendência de Abraão. E Israel é essa descendência de Abraão, porque a bênção do Senhor, o Senhor falou claramente que a bênção do Senhor seria através de Isaque, o filho de Abraão, que gerou Jacó, que teve lá os seus 12 filhos, e que se tornaram as 12 tribos de Israel. E esse é o povo de Israel, que tem uma palavra de Deus de bênção, uma palavra de Deus de cuidado, uma promessa que Deus fez a Abraão, confirmou a promessa a Isaque, reafirmou a promessa a Jacó, ou seja, um povo que tinha uma bênção sobre eles, mas a palavra de Deus está dizendo aqui que esse povo fez o que era mal perante o Senhor, e que porque ele fez o que era mal perante o Senhor, Deus os entregou a uma situação terrível, para que eles pudessem ser despertados, não é isso? É o que está dizendo aqui. Nós paramos o texto exatamente no ponto que diz assim, que tendo os filhos de Israel, verso 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha que situação. Então, começa no verso 1 falando que eles não estavam muito aí para Deus, que eles estavam fazendo o que era mal perante o Senhor, e agora vem uma situação ruim que os leva a um sofrimento, e esse sofrimento, então, faz com que eles se lembrem que havia um Deus que tinha feito promessas a Abraão, ao Isaque, ao Jacó, e que eles eram o alvo dessas promessas, eles estavam debaixo da bênção prometida a estes homens. Eles se lembram do Senhor. É assim, né? Então eles estavam fazendo o que era mal e Deus os leva a uma situação que os faz lembrar do Senhor. Será que é isso que está acontecendo? Será que Deus, então, permitiu que toda essa situação, essa calamidade mundial, é mundial. Nós começamos aqui este culto lendo o Salmo 150, que diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Será que todo ser que respira na terra está louvando ao Senhor? O que é que você acha? Você tem essa resposta. Você responde aí no seu coração. Se você entende que isso acontece. Eu acredito que os animais louvam ao Senhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que é um ser que respira, não é? Ele respira. Então, alguém vai dizer assim, até a árvore respira, não é verdade? Deve ser que a árvore com as suas flores, com seus frutos, com a sua beleza, aquele ipê maravilhoso, amarelo, rosa, roxo, branco, coisas maravilhosas, louvam ao Senhor, porque aqueles que têm a sensibilidade, a compreensão, a fé no Criador de todas as coisas, quando vê a criação, a maravilha da criação, o Senhor é louvado. Eu creio que os animais louvam ao Senhor. Eu creio, porque a palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Mas e o homem? O homem, este ser, essa criatura diferente de todas, que foi dotada de uma capacidade
né, intelectual, sentimental, de uma alma, de um espírito diferente dos animais. Este homem que foi criado, como está escrito lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Oh, Jesus! O homem foi criado para ser a imagem de Deus, a semelhança do Senhor. É. E o homem, está louvando ao Senhor? Não. Não. A minha resposta, não sei a sua, mas a minha resposta é não. A minha resposta é não. Estão sofrendo. E será que então, neste momento, passando por toda essa situação, não é o caso, é o que está acontecendo com muitas pessoas, de se voltarem ao Senhor? Não é uma oportunidade de nos voltarmos ao Senhor? É. Diante dessa situação tão difícil, perigosa, é o que está escrito na palavra de Deus, que o povo, então, ele se voltou ao Senhor. E eles começaram a clamar ao Senhor. Ah, irmãos, o Senhor diz na sua palavra uma coisa maravilhosa. Clama a mim e eu te responderei. Oh, glória a Deus! Clama a mim e eu te responderei. O Senhor está pronto para atender ao clamor daquele que se volta para Ele. Clama a mim e eu responderei. Deus é bom demais. Deus louva o Senhor porque é muito melhor que eu. Porque às vezes nós, na nossa justiça, nós muitas vezes medimos assim o merecimento das pessoas, né? E a gente fica assim pensando, agora que você está aí no sufoco, está aí no sofrimento, agora você clama a Deus, né? Clama. E aí, depois que o negócio passa, você larga Deus para lá. A gente já fica assim, se fosse eu, nem dava ouvidos a você. Ainda bem que Deus não sou eu, viu, irmãos? Glória a Deus. Nem Ele não tem essa justiça nossa assim, não. Porque Deus é misericordioso. Se a gente clama ao Senhor, Ele responde. Mas o Senhor tem um nome. O nome do Senhor é Jesus. Nosso Senhor e nosso Deus. Jesus. Nosso Senhor, nosso Deus. Ele tem um nome. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Ele está pronto para nos acolher. Ele está pronto para nos atender. Quando o povo de Israel clama ao Senhor, nesse texto que nós estamos lendo, Deus então ouve o clamor do povo. É o que está dizendo aqui, que tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, este lhes enviou um profeta. E aí o profeta declarou que ele levantaria, fala aqui, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Não temais. O Senhor vem falando com o povo e avisou o povo, olha, eu vou ler tudo aqui, para vocês entenderem o que Deus falou. Diz assim, diz o Senhor Deus, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Mas Deus ouviu o clamor das pessoas.
ouviu o clamor do povo. E aí diz aqui o verso 11, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então surge aí um homem diferente. O texto que nós lemos fala para nós que as pessoas de Israel estavam com muito medo. Eles estavam se escondendo. Diz aqui para nós que eles ficavam em cavernas, não é assim? Covas. Olha o que está escrito aqui. Covas nos montes, cavernas e fortificações. O povo, eles estavam assim, oprimidos. E eles saíram das suas casas, e porque os midianitas, os amalequitas vinham, destruíam tudo. Mas um homem resolveu ser diferente. Ele resolveu fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa no meio de uma situação complicada. Não é? E nós não podemos deixar de perceber a valentia deste homem chamado Gideão. Porque Deus percebeu, Deus olhou para o Gideão e ele disse para ele assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. O Gideão, ele resolveu pegar o trigo. Aqui diz que ele foi malhar o trigo no lagar do vinho. Algumas pessoas não podem não saber o que é isso. O lagar do vinho, o lagar é aquele lugar onde se colocavam as uvas, não é? E as pessoas iam lá pisar na uva. O lagar, ele tinha assim uma canaleta, uma saidinha ali, um ralo, por onde o suco saía. E eles colocavam as vasilhas ali para poderem serem cheias do suco da uva, que era chamado de vinho. Só tem uma palavra na Bíblia para o suco da uva, é vinho. Então, quando ele não está fermentado é vinho, quando ele está fermentado é vinho, tudo é vinho. Só que um é vinho novo, o outro é o vinho fermentado, né, o vinho velho. Então, assim, o lagar era esse lugar escondido, era um negócio assim, né, grande, onde se jogava. E o Gideão normalmente se malhava o trigo na eira, num lugar alto, não é? Mas ali ele foi malhar o trigo dentro do lagar, escondido, mas estava lá. Ninguém estava fazendo isso não. E esse homem chamou a atenção de Deus. Deus olhou e falou assim, opa, apareceu aí um valente. Apareceu uma pessoa corajosa. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus está procurando gente corajosa. Porque gente com medo tem um monte. Gente tímida tem um monte. Mas corajoso está faltando aí. Gente com coragem. É diferente de gente irresponsável. Nessa pandemia aí nós estamos vendo um monte de gente irresponsável. Mas existem pessoas que são corajosas e que não vão se deixar impedir pelas situações que os oprimem, não vão deixar que as situações prevaleçam sobre eles e os impeçam de fazer o que tem de ser feito. Olha, irmãos, eu trouxe esse texto aqui para, assim como uma ilustração daquilo que aconteceu na igreja também. Lá em Atos dos Apóstolos nós temos passagens que mostram o quanto que a igreja foi perseguida. Em Atos dos Apóstolos, na história da igreja, o quanto que a igreja foi perseguida. E em meio à perseguição, a oração que era feita pela igreja, eu amo essa passagem,
que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Abra sua Bíblia lá comigo. É a mesma situação aqui do Gideão. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, quando... O que é que acontece aqui em Atos, capítulo 4? No Atos 3, o Pedro e o João, eles oraram pela cura de um coxo que estava na porta do templo, e esse homem foi curado. É aquela passagem quando ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou, andou, e aí deu aquela confusão, todo mundo viu aquilo, e o que aconteceu no capítulo 4? O povo estava lá todo na alegria com a cura daquele homem, os sacerdotes, né? Aqui fala capítulo 4, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus prenderam o Pedro e o João, recolheram ao cárcere até o dia seguinte. Então prenderam eles e tiraram eles do meio daquela confusão, porque muita gente, vamos falar, verso 4 do capítulo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Já tinha convertido 3.000 no Pentecostes, agora já se converte mais um tanto de gente depois da cura desse homem e da pregação do apóstolo Pedro em seguida àquele momento. Foram presos, e eles foram presos e no dia seguinte eles foram levados diante do Sinédrio, aquele tribunal, aquele conselho dos homens importantes de Israel, sacerdotes, né? A nata ali dos fariseus, dos saduceus, e eles, o que diz a palavra de Deus, que eles ameaçaram o Pedro e o João. Então, assim, houve, né? Eles estavam com muito medo, porque o povo estava muito assim, alvoroçado pelo que tinha acontecido. E aí diz a palavra aqui, que verso 18 do capítulo 4, chamando-os, eles iam libertá-los, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. No verso 13, antes um pouquinho, eles, né, naquela entrevista, naquele interrogatório que eles estavam fazendo com o Pedro e com o João, verso 13 diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então tem uma palavrinha aqui importante, intrepidez, que é a mesma palavra que se aplica ao Gideão lá atrás, e que a igreja, que estes homens cheios do Espírito Santo, eles tinham essa intrepidez para, em meio à situação, continuar anunciando a palavra do Senhor. E aí eles ameaçam eles, e diz assim para eles, chamando, ordenaram-os que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus, mas Pedro e João lhes responderam, julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não sendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aí diz aqui o seguinte, verso 23, uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. O que os anciãos, os sacerdotes haviam dito? Ameaças. Eles foram ameaçados. Vocês não podem pregar, se vocês pregarem, vocês vão ser presos. Imagina a situação. Irmãos, imagina essa situação. Imagina, nós estamos aí numa situação de uma pandemia, nós estamos aí numa situação de
uma enfermidade que está nos obrigando a nos recolhermos, não é? Mas ela não está dizendo para nós que nós não podemos pregar o Evangelho. Mas eu quero te dizer uma coisa, vai chegar uma hora, e está muito perto de chegar, em que nós seremos ameaçados. Hoje, de certa forma, nós já somos pressionados. Hoje já há, assim, uma preocupação com há uma palavrinha chamada politicamente correto, há uma preocupação com aquilo que se prega nos Estados Unidos, em outros lugares. Irmãos, as pessoas estão vigiando o que é pregado. Se nós vamos falar coisas que ofendem minorias, não é assim? Se nós vamos, pela leitura da palavra, falar contra alguma religião, se nós vamos falar contra, por exemplo, a questão do homossexualismo, se alguma coisa nós vamos falar nisso, as pessoas estão olhando. Se isso é publicado, hoje, para vocês terem ideia, determinadas coisas que nós falarmos, bíblicas, verdadeiras, é muito provável que as mídias sociais, aí o YouTube, o Facebook, essas outras mídias, cortem os nossos vídeos, removam as nossas páginas, porque vão dizer que nós estamos incitando com discursos de ódio e outras coisas. Aquilo que não é o politicamente correto, hoje nós já vivemos uma situação assim, de vigilância, de sermos observados, de distorção das coisas. Irmãos, e a coisa vai ficar pior. Eu estou dizendo isso profeticamente. As coisas vão ficar pior. Então nós temos que, a exemplo desta situação que nós estamos vivendo hoje, desta opressão por causa desta pandemia, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Isso é um treinamento. Isso é um treinamento para que nós nos preparemos, sejamos alertados, que haja em nós assim uma consciência do quanto que nós estamos dispostos a perseverar no caminho e em obediência à vontade de Deus e à palavra do Senhor. Preste atenção nisso que eu estou dizendo hoje. Eles foram ameaçados. Mas sabe o que eles fizeram quando eles foram ameaçados? Eles fugiram? Não, fugiram não. Olha o que eles fizeram. Ouvindo isso, o que os anciãos, os sacerdotes haviam dito, unânimes, eu gosto muito dessa palavra, unânimes, quer dizer, todo mundo, não ficou um de fora, todos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, estou em Atos 4, verso 24, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi falou isso. 1000 anos antes de Jesus. Davi falou isso. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha bem, irmãos. Tudo o que estava acontecendo foi o que Deus disse que ia acontecer. Jesus não disse isso? Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, vos perseguirão, vos meterão em cadeias, vos matarão. Jesus falou isso para os apóstolos, lá atrás. E eles estão dizendo isso aqui. Tudo
o que o teu propósito, né, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, irmãos, olha o que fala no verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Irmão, presta atenção, meus irmãos, minha irmã, presta atenção nesta oração. Eles oraram aqui, por acaso, pedindo a Deus, Senhor, muda o coração deles. Senhor, ó Deus, retira essas ameaças, afasta esses homens de nós. Essa é uma oração que a gente ouve muito, quando a pessoa se vê numa situação que o está impedindo de realizar a vontade de Deus. O que a gente ora? Deus, livra a gente disso. Livra a gente disso, afasta o perigo. Afasta, Senhor, o perigo. Irmãos, a igreja de Atos viveu o tempo em todo em perigo. O que eles pedem? Eles pedem intrepidez. Irmãos. Olha lá o Gideão. A situação estava lá. Os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente, oprimindo o povo de Israel. Não mudou não. Mas ele foi lá malhar o trigo. A igreja aqui, olha para as ameaças deles. Olha lá o que eles estão dizendo. E conceda a nós, conceda aos teus servos, que com toda intrepidez anunciem a palavra. Nos concede intrepidez para anunciar. Está aqui, ó. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Nos concede intrepidez para cumprir o teu propósito. Nos concede intrepidez. É a intrepidez que faz com que nós não nos detenhamos, apesar das circunstâncias. Que as circunstâncias, elas não predominem sobre nossas vidas. Sobre aquilo que nós temos que fazer, que nós não sejamos impedidos por elas. Que o Senhor nos dê intrepidez. É o que a palavra está dizendo para nós. Sabe, irmãos? Essa é uma hora de nós orarmos isso. Que o Senhor nos dê também intrepidez. Intrepidez para fazermos a vontade de Deus. Não nos impedirmos, não nos deixarmos impedir de fazer aquilo que temos que fazer. Que é anunciar a palavra de Deus. Que é também cuidar dos necessitados. E tantas coisas importantes para serem feitas, que nós não podemos nos esconder. Quanto tempo essa pandemia vai durar? Quanto tempo essa situação vai perdurar? Ontem eu ouvi no noticiário que já estão cancelando o Réveillon, que o Carnaval já vai ser também adiado. Já estão falando fevereiro, ou seja, Carnaval, jogando para abril, sei lá para quando. Já estão adiando tudo. Então quer dizer que até lá, e aí? Nós vamos ficar parados, esperando essa situação acabar? A ameaça, o perigo acabar? E vamos ficar com medo, escondidos? A nossa oração é essa, que venha sobre nós a intrepidez para fazermos a vontade de Deus. E sabe, irmãos, Deus ama essa coisa. Deus ama essa atitude. Deus espera da mesma forma que quando Gideão foi ali malhar o trigo, não é? No lagar do vinho, o anjo do Senhor foi lá. E falou assim, esse é o homem. Gideão, nessa sua força aí,
nós vamos libertar Israel dos seus opressores. Nessa sua força, Gideão, na sua valentia, Deus se agradou do Gideão. Deus se agradou da igreja. Eu gosto muito desse texto, irmãos. Verso 31 diz assim, olha na sua Bíblia. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu a cidade? Não, tremeu a cidade não. Ah, teve um terremoto lá? Teve não. Teve terremoto nenhum não. Tremeu só o lugar onde eles estavam reunidos. Porque ali estava cheio de Deus. E a Bíblia fala aqui, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha, queridos, preste atenção. Eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te dar uma receitinha, um segredo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, imagina que você ora isso. Ah, Senhor, me enche do teu Espírito. Para quê? Para que você vai ser cheio do Espírito Santo? Para que você está querendo ser cheio do Espírito Santo? Para ficar cheio do Espírito Santo dentro da sua casa? Para ficar cheio do Espírito Santo no seu quarto escondido? Ficar cheio do Espírito Santo fazendo o quê? Meu irmão, a palavra é clara quando diz, e recebereis o poder, e sereis minhas testemunhas. É o que está escrito no livro de Atos, no capítulo 1. Recebereis o poder, e sereis minhas testemunhas. O Espírito Santo é o poder de Deus para o testemunho. O Espírito Santo é o poder de Deus para a manifestação da glória de Deus. É o que está escrito lá em Isaías, quando fala que são formosos os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas novas. Os que anunciam as boas novas têm os seus pés sobre os montes. São cheios de Deus. Quem anda nos montes, nos lugares altos? Os que anunciam as boas novas. Que fazem saber a vontade de Deus. Estes homens ficaram cheios do Espírito Santo, porque a oração deles agradou o coração de Deus. E eles não pediram intrepidez. E para a gente ter intrepidez, meu irmão, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Então há uma ligação, isso que eu quero deixar claro para você hoje. Há uma ligação de causa e efeito. De bênção com propósito. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, tem que ter um propósito. Não adianta você vir à igreja, vai ter um culto de avivamento, e você quer ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Preste atenção nisso. É para anunciar a palavra? Sua vontade é essa? Sua disposição é essa? De ser cheio do Espírito Santo para ser usado por Deus? É isso? Então você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Se a sua oração é essa, você vai ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo aí vai, sabe, você vai assim, transbordar do Espírito Santo. É o que vai acontecer. Isso é uma revelação para você. Eu oro nessa noite. Quero te abençoar. Que essa palavra, ela tenha, assim, de alguma forma, mexido no seu coração. Nós temos que fazer essa oração. Nós precisamos ter essa disposição, que é uma disposição que esteve presente na igreja o tempo inteiro. Mas um texto que eu quero trazer para vocês, para encerrar, está lá em Efésios, capítulo 6, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, e ele pede, que fala assim, no verso 17, 6:17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, preste atenção, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra,
para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Olha o que Paulo pede para orar por ele. Paulo não pediu, ele estava preso, gente. Está aqui, olha, né? Eu sou seu embaixador em cadeias. Paulo falou assim, ora por mim para eles me libertar, ora por mim para, né? Acabou, ele não pediu isso não, irmãos. Ele pediu intrepidez, ele pediu ousadia para anunciar a palavra, para que a palavra fluísse através da vida dele, em meio a toda uma circunstância. Essa é a oração que nós devemos fazer. Feche seus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu faço esta oração. Eu faço esta oração pela minha vida e me uno aos meus irmãos nesta oração. Que o Senhor nos dê intrepidez, Pai. Em nome de Jesus. Que em vista desta situação que nós estamos vivendo e daquilo que está por vir, de toda perseguição, seja o que for, que o Senhor nos dê o espírito de ousadia, de intrepidez, para anunciarmos a Tua palavra, anunciarmos a Tua verdade. Como Pedro disse ali para o Sinédrio, que antes importa agradar ao Senhor do que aos homens. Antes importa anunciar a palavra do Senhor, porque nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto, ouvido, aquilo que aprendemos na Tua palavra. A Tua palavra, ela não vai estar sendo agora julgada e submetida ao critério dos homens, porque seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Em nome de Jesus, dá-nos esta intrepidez, para com ousadia anunciarmos a Tua palavra. E para isso, Pai, se é esse o desejo do coração dos Teus filhos, porque esse é o desejo do meu coração, encha-nos do Teu Espírito. Encha-nos do Teu Espírito, para que esta oração se cumpra em nossas vidas. Eu oro por cada família, abençoo cada família, em nome de Jesus. Abençoo sua vida, meu irmão. Você tenha uma semana de paz, uma semana gostosa, na presença de Deus, guardado pelo Senhor. Mas avancemos, vamos em frente. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos pregar a palavra, anunciar a salvação do Senhor, porque nesse momento, muita gente está se voltando para o Senhor. Aqueles que andavam fazendo o que era mal, hoje já pensam diferente. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença, a alegria, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam sobre sua vida, agora e sempre. Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, passa para frente. Pega o link que você vai receber aí, que você tem aí no YouTube, e mande pelas suas redes sociais para outras pessoas. Faça a sua inscrição aí no nosso canal, para que mais pessoas também sejam abençoadas, não é verdade? Nós amamos vocês e esperamos vocês aí nas nossas outras mensagens. Que o Senhor te abençoe.